Episódio 10. Anatomia do desejo. Outro dia, uma amiga minha me falou: eu ando tão cansada que eu nem sei mais se ainda sinto desejo. Sim, esse negócio de um amigo me disse, minha amiga quer saber, é bem mesmo em homenagem à forma como a psicóloga Laura Miller recebia perguntas espinhosas no programa Altas Horas. Entendedores entenderão. Mas enfim, eu fiquei com a frase da minha amiga na cabeça. Porque a gente vive numa era em que tudo parece estar ao alcance de um clique, menos o tesão. E não é que o corpo não sente. O corpo sente, como a gente viu bem profundamente na temporada passada do Sem Vergonha. Mas o desejo, para explodir, precisa de espaço. Espaço para despontar, para fluir, para imaginar, para ganhar atração. E quem é que dá espaço hoje em dia? A gente acorda com o despertador do celular, já checa a notificação com um olho só aberto. Responde e-mail no banheiro, marca date entre um call e outro, compra por impulso, se sente sempre atrasado. E enquanto resolve a vida, deixa o desejo em modo avião. Não existe mais privacidade, muito menos intimidade. Talvez essa seja a maior contradição do nosso tempo. É como se todo mundo deixasse a porta escancarada, mas ninguém quisesse entrar. E daí a gente se pergunta, será culpa dos hormônios, da rotina, dos remédios, das redes sociais? Hoje, a gente vai decifrar a mente do desejo. Pois é, a gente cresceu ouvindo que o desejo vem do coração. Mas o buraco é mais em cima, entre sinapses e neurotransmissores. É lá no cérebro que a faísca acende, e onde muitas vezes ela também se apaga. Para entender o que se passa por dentro da nossa cabeça quando o assunto é tesão, prazer e vínculo, eu conversei com a neurocientista Pamela Carpes. Então, Fernanda, o desejo sexual, ele é resultado de atividade elétrica neural, né, lá no nosso cérebro, e o cérebro está sujeito à modulação por hormônios e por neurotransmissores. E a liberação de hormônios, de neurotransmissores, é altamente vinculada a fatores emocionais, fatores sociais e fatores culturais. Então, a gente tem lá no cérebro uma série de estruturas nervosas que estão envolvidas com a regulação do desejo sexual, como o hipotálamo, a amígdala cerebral, o sistema de recompensa, né, que inclui ali algumas estruturas como área tegmental ventral e córtex pré-frontal, né, essa região bem da frente do nosso cérebro. E esses circuitos são modulados por hormônios e por neurotransmissores. A gente conhece popularmente algumas dessas substâncias, como se a gente for falar nos hormônios, por exemplo, a gente já ouviu falar de testosterona, estrogênio, progesterona, que são os hormônios sexuais, né? A testosterona a gente costuma chamar de hormônio sexual masculino, mas as mulheres também produzem alguma quantidade de testosterona, que estão ligados ao desejo sexual. O estrogênio e a progesterona também podem influenciar esse processo, dependendo inclusive a fase do ciclo menstrual, que influencia nos níveis de estrogênio, as mulheres podem ter um maior desejo sexual, mas também tem um outro hormônio que é muito importante para o desejo sexual e que a gente acaba relacionando menos a isso, que é a ocitocina. A ocitocina é inclusive chamada de hormônio do amor, porque ela se relaciona com essas situações emocionais. Ela pode ser liberada em resposta ao vínculo, ao toque, ao prazer pós-orgasmo, por exemplo. Mas esse hormônio, a ocitocina, é importante comentar que ele não é estritamente vinculado a situações de desejo sexual. A ocitocina é chamada de hormônio do amor justamente porque ele se relaciona ao vínculo afetivo. Então, as mulheres, por exemplo, liberam uma quantidade muito grande de ocitocina no momento do parto natural, quando amamentam o seu filho. Então, ela tem essa relação com o vínculo, incluindo o vínculo que se estabelece nas relações sexuais. E, além desses hormônios, a gente também tem outros neurotransmissores que podem estar envolvidos nesse processo, como a dopamina. A dopamina é relacionada ao sistema de recompensa, e isso envolve a questão da motivação, do prazer. Tem a noradrenalina, que está envolvida com os níveis de atenção e excitação no momento, né? E isso é importante para as fases iniciais, em especial, do desejo sexual. A gente tem as endorfinas, que estão relacionadas a bem-estar e que também podem estar envolvidas nesse processo. Em que medida o cansaço crônico e o estresse impactam o funcionamento cerebral relacionado ao tesão, Pamela?
O cansaço crônico e o estresse podem sim impactar bastante o funcionamento do cérebro. Esse é um aspecto importante, porque elas envolvem circuitarias, sistemas de neurotransmissores diferentes no nosso cérebro. Porque para sentir desejo sexual, a gente tem que estar minimamente disposto. E isso inclui tanto um corpo que esteja fisicamente descansado, como também que tenha disponibilidade emocional para estar envolvido numa situação de desejo. Então, quando a gente está num quadro de cansaço crônico, de estresse, a gente tem alterações neurobiológicas que impedem que todos esses processos neuroquímicos aconteçam de uma forma normal. Por exemplo, em situações de estresse, a gente tem ativação do que a gente chama de eixo HPA, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que é um conjunto de glândulas que secretam, entre outros hormônios, também o cortisol, que é altamente conhecido, um hormônio envolvido com estresse, mas ele interage com hormônios sexuais e pode diminuir o impulso sexual. Então, a gente pode ter essa alteração. Além disso, a gente também tem uma possibilidade, durante situações de estresse, de ter uma diminuição da atividade do sistema de recompensa, que é aquele que a gente comentou, que culmina na liberação de dopamina, que está relacionado ao prazer e à motivação. Então, as coisas parecem menos interessantes, geram menos prazer e, inclusive, as relações sexuais. Além disso, a gente tem uma alteração no sistema nervoso como um todo, porque o cansaço gera cansaço também no nosso cérebro, e estruturas como o sistema límbico, que está relacionado à regulação de emoções, o córtex pré-frontal, que está relacionado à nossa capacidade de tomar decisões, acabam sendo afetadas, e a gente muitas vezes também não consegue desconectar de problemas e se conectar com aquele momento presente, não consegue entrar no clima de uma forma favorável. Então, sim, o cansaço crônico e o estresse podem impactar bastante na nossa capacidade de sentir desejo sexual. Ou seja, não adianta ter vontade se o corpo está exausto. Quando a gente vive em estado de alerta constante, o cérebro entra num tipo de economia interna, prioriza a sobrevivência e corta o que é supérfluo. E o desejo, nessa lógica, se torna puro luxo. O cortisol, o hormônio do estresse, toma conta do pedaço, interfere nos hormônios sexuais, bagunça o sistema de recompensa. E aí, tudo começa a perder a graça. O prazer diminui, a motivação some e até um clima mais propício vira só outra notificação ignorada. Para além de espaço, desejar exige presença. Mas quem consegue estar presente com a mente atolada, não é mesmo? Pamela, existe alguma explicação neurológica para a diminuição do desejo nas relações longas e estáveis? Sim, a gente tem uma explicação neurobiológica para isso. É muito comum que no início das relações a gente tenha uma paixão mais intensa, e se costuma falar que aos poucos essa paixão ela pode virar uma paixão mais tranquila, que a gente costuma eventualmente chamar de amor romântico com o tempo. Mas, em termos neurobiológicos, o que acontece? No início das relações, aquela novidade, ela é capaz de ativar o sistema de recompensa de uma forma muito forte, liberando lá a dopamina e gerando prazer, gerando motivação. Só que, como a gente comentou antes, o sistema de recompensa ela é suscetível à habituação, quando o estímulo se torna muito constante. Então, ele se acostuma à presença daquela pessoa, daquele estímulo, daquele desejo, e pode passar a não responder tão fortemente ao longo do tempo. Por outro lado, a gente comentou um pouco anteriormente, a gente tem outras substâncias que estão relacionadas ao vínculo afetivo, como por exemplo a ocitocina. A ocitocina, ela pode ser liberada em maior quantidade quando a gente estabelece um vínculo de maior tempo, cria apego, desenvolve afeto, tem uma segurança, Então é aquele hormônio que a gente chamou lá no início de hormônio do amor. Então a gente tem essa diferença sim ao longo do tempo para relações que se tornam mais duradouras, mais estáveis. No começo, tudo são fogos de artifício, não é? Um cheiro, uma mensagem, não precisa nem ser o toque, basta a reação no story e o corpo já responde. É a dopamina bombando, o cérebro todo ligado no nosso modo recompensa. Mas com o tempo, o que era novidade vira rotina e o sistema de recompensa se acostuma. A faísca vira brasa. O mesmo beijo, o mesmo cheiro, o mesmo corpo já não causam o mesmo efeito.
Só que isso não é o fim do desejo, é apenas uma fase dele. Porque enquanto a dopamina dá uma desacelerada, a ocitocina entra em cena e ela sustenta o laço que aprofunda a conexão que traz segurança. No fundo, é como se o cérebro trocasse de trilha sonora. Vai do jazz ao R&B, da excitação da descoberta ao prazer do apego. Mas entre essas duas estações, sempre existe o risco de o erotismo se perder pelo caminho. Se tudo está sempre ao alcance, inclusive o sexo, o que ainda mantém o desejo vivo do ponto de vista neurológico, Pamela? E como é que o cérebro responde à novidade sexual em contraste com estímulos repetitivos? Tudo não se resume a ter acesso ao sexo. O desejo, a gente comentava antes, ele depende também da novidade, da expectativa, da fantasia sobre o que pode vir a acontecer. E isso gera ativação do sistema de recompensa, liberação de dopamina, o prazer. Então tem todo esse aspecto em volta. Então mesmo que a gente tenha aí um mundo de excesso, de tudo ao alcance, sempre vai ter algo que nos surpreende. Uma fantasia construída, a expectativa de encontrar o outro, a curiosidade de conhecer melhor o outro, um olhar que surpreende, esses aspectos todos que não são garantidos, eles podem gerar, sim, desejo, eles podem gerar prazer, ativar o sistema de recompensa. Trazer uma novidade, trazer um estímulo que já é conhecido, gera efeitos bastante diferentes no nosso cérebro. O cérebro adora uma novidade, a gente pode dizer isso. Inclusive, em contextos não relacionados à aprendizagem sexual, mas à aprendizagem de um modo geral, nosso grupo de pesquisa tem utilizado a exposição à novidade como uma forma de melhorar a aprendizagem. Então, a gente tem visto que quando a gente expõe tanto animais de laboratório, quando a gente usa uma novidade num contexto de aprendizagem real em sala de aula, a gente é capaz de melhorar a aprendizagem dos sujeitos envolvidos. Então, a novidade tem um poder muito grande e justamente porque a novidade é capaz de ativar o sistema de recompensa e aumentar a liberação de dopamina no cérebro, tá? E isso a gente já viu que está relacionado também ao prazer, gera uma sensação positiva. Em contrapartida, quando aquilo deixa de ser uma novidade, passa a ser algo que eu já conheço, né, um estímulo repetitivo, a gente tem uma dessensibilização à presença daquele estímulo, que a gente chama mais de habituação em neurociência. Então, à medida em que a gente se habitua à presença daquele estímulo, a quantidade de dopamina que o estímulo vai ser capaz de liberar vai diminuindo. E isso gera, em consequência, menos prazer diante daquele estímulo. Então, não significa que, diante do estímulo repetitivo, o prazer se perca, mas sim que ele diminui de intensidade. Então, a gente precisa de estímulos maiores, mais frequentes, mais intensos, ou estímulos diferentes, ou uma novidade, para gerar a mesma resposta de excitação quando a gente está nessa situação de que os estímulos são muito repetitivos. E é importante comentar aqui que quando a gente fala em uma novidade, não precisa ser algo revolucionário, algo completamente fora do cotidiano. Às vezes é mudar aquele contexto de uma forma intencional, usar uma frase diferente, tocar de uma forma diferente. Isso já adiciona uma novidade ao contexto e já é capaz de ativar o sistema de recompensa. Bom, então quer dizer que o desejo, ao contrário do que muita gente pensa, não morre com o tempo. Ele morre com o tédio. O cérebro se acostuma mesmo. Quando tudo vira repetição, a dopamina, nosso combustível do prazer, começa a falhar. E aí que, para sentir aquele frio na barriga de novo, a gente precisa de um empurrãozinho. Nada mirabolante, porém, às vezes mudar o jeito, o ritmo, o ambiente já dá conta do recado. No fim das contas, talvez não seja sobre ter ou não tudo à mão, mas sobre sempre deixar algo ainda por desvendar. E é possível treinar o cérebro para desejar de maneira diferente, Pamela? Fernanda, essa pergunta é super interessante, né? Eu sou uma neurocientista da área de aprendizagem e memória e, basicamente, o nosso sistema nervoso, o nosso comportamento é moldado pelas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. É claro que tem algumas coisas inatas, mas a maior parte do nosso comportamento voluntário, ele é fruto de aprendizagem e memória. E a aprendizagem e memória tem como base a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar diante das experiências.
é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, à medida em que a gente vai aprendendo coisas novas, experienciando coisas novas ao longo da vida, o nosso cérebro vai se modificando e vai agregando aquelas novas experiências, e isso muda o nosso comportamento, influencia o nosso comportamento. E isso vale também para o desejo sexual. Então, o que a gente deseja, como a gente deseja, em que contexto que a gente sente desejo, tudo isso é influenciado pelas nossas experiências prévias, por associações que a gente vai fazendo ao longo da vida. Por exemplo, se eu tive uma experiência positiva de vínculo ou uma experiência sexual positiva, prazerosa, num ambiente com determinadas características, eu posso associar o prazer com essas características de ambiente e esse ambiente vira me gerar uma expectativa de prazer no futuro. Então, o cérebro é moldado a partir disso. E isso pode ser trabalhado, pode ser aprendido também, intencionalmente. Então, a base, inclusive, de terapias como a terapia sexual, a terapia comportamental, é a aprendizagem, né? É o treinamento do cérebro para que ele possa experienciar, no caso da terapia sexual, o desejo sexual de uma forma mais saudável, para que ele conheça o seu corpo, né, e regule, redefina, assim, os padrões de pensamento, de desejo. Então, resumindo, o nosso cérebro, ele é moldável, sim, ou seja, ele é treinável, e isso inclui também questões relacionadas ao desejo. Claro que isso não significa que eu posso escolher quem eu vou desejar ou quando eu vou sentir desejo sexual de uma forma automática, né? Mas sim que eu posso trabalhar intencionalmente, com tempo, com propósito, influenciando o meu cérebro a se desenvolver numa determinada direção. É curioso que muita gente ainda lida com o desejo como se fosse uma força misteriosa e incontrolável. Na verdade, ele é um aprendizado, como mostra a neurociência. Afinal, nosso cérebro é um órgão moldável. Ele aprende com o tempo e com as experiências. E isso também vale para o desejo. O que nos excita, nos atrai, nos dá prazer, tudo isso pode ser influenciado e reconfigurado. Desde o primeiro episódio dessa temporada, a gente vem entendendo que sexualidade não é só a biologia, mas também cultura, memória, narrativa e poder. Agora, com a Pamela, a gente entende que ela também é plasticidade cerebral. Ou seja, o desejo não vem do nada, ele é esculpido ao longo da nossa vida toda, pelas vivências, pelas fantasias, pelos traumas e pelas relações que a gente teve ou que a gente ainda sonha em ter. E o desejo pode sim ser reinventado, inclusive como uma possibilidade de reconexão com o nosso próprio corpo e com os outros. É bem interessante, porque é óbvio que a gente tem uma base neurobiológica, uma circuitaria neurobiológica pronta para desenvolver desejo sexual, essa coisa mais instintiva. Mas, nos seres humanos, o contexto social e as aprendizagens, as experiências que a gente tem ao longo da vida moldam e modificam essa circuitaria. Como a gente comentava antes, o cérebro ele é plástico e à medida que a gente vai aprendendo coisas, vai vendo comportamentos, vai convivendo em determinados contextos, a gente vai mudando o que nos causa, por exemplo, desejo, que é capaz de nos causar desejos. Então, o cérebro humano, ao contrário de outras espécies, ele não tem esse instinto automático para sentir desejo. Ele não depende só de sinais biológicos. Ele é moldado pelas coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida, pelo contexto sociocultural, pelas nossas crenças. Então, o cérebro humano aprende a desejar. A gente associa determinadas características, determinados comportamentos, determinadas imagens a sentir prazer ou vergonha. A gente associa situações com situações prazerosas que podem gerar alguma recompensa. Então, tudo que nos gera algum nível de desejo, que nos excita, que nos atrai, é modulado pelo contexto social e pelas experiências que a gente já teve ao longo da vida. E o que a neurociência já sabe sobre a diferença entre excitação sexual e atração afetiva? A excitação sexual e a atração afetiva são dois processos que podem acontecer juntos ou separados, ou seja, são duas experiências diferentes que podem compartilhar algumas coisas em comum,
mas elas não necessariamente precisam acontecer juntos. Por um lado, a gente tem a excitação sexual, que é algo muito mais físico, digamos assim, né? Embora os dois tenham base neurobiológica, a excitação sexual está mais ligada à ativação do sistema de recompensa, que a gente comentou, né? Que envolve liberação de dopamina e está relacionada ao prazer, à expectativa de prazer. Então, em situações que envolvem estímulos sexuais, ela reforça esse comportamento buscando uma recompensa. A testosterona também está relacionada com o impulso sexual. Então, a excitação sexual tem esse resultado, né, esse desejo mais físico. Enquanto que, por outro lado, a atração afetiva, ela tem uma relação mais forte com o vínculo emocional. Então, como a gente tinha comentado antes, hormônios ou neurotransmissores como a ocitocina, elas estão relacionadas ao vínculo emocional e, portanto, à atração afetiva. Então, situações que envolvem contato físico, contato emocional, não só relacionados necessariamente ao desejo sexual, como um carinho, um abraço, mas também situações de relação sexual, elas fortalecem esses laços afetivos, esse vínculo emocional e envolvem neurotransmissores como a ocitocina. E isso envolve a ativação de regiões cerebrais diferentes, como, por exemplo, estruturas que fazem parte de um sistema cerebral, um circuito cerebral que nós chamamos de sistema límbico, que está envolvido na regulação das emoções, na memória emocional. Então, a gente busca também experiências prévias que podem ter sido positivas com uma pessoa ou com outra, e isso está vinculado àquela afetividade, aquele vínculo emocional que a gente cria com uma determinada pessoa. Então, enquanto a excitação sexual ela é mais imediatista, né, ela está relacionada mais ao prazer físico, a atração afetiva ela está mais relacionada ao vínculo emocional. Mas as duas situações envolvem uma base neurobiológica, ou seja, eu tenho ativação de uma circuitaria cerebral, que em alguns pontos se entrecruzam e outros têm características mais específicas e elas podem acontecer juntas ou não. Né? Eu posso ter a atração física, né, a excitação sexual junto com a atração afetiva e o vínculo emocional, ou não. Ou posso ter atração sexual por uma pessoa e sem envolver necessariamente um vínculo emocional. E como que a hiperexposição a estímulos visuais e sexuais nas redes sociais afeta o nosso sistema de recompensa e o desejo? Essa pergunta ela é muito pertinente nos dias de hoje, né, onde as redes sociais, os conteúdos online tem ganhado cada vez mais espaço na nossa vida e ela também se relaciona com o que a gente vinha comentando antes, com a nossa capacidade de aprender e de modificar o nosso cérebro, porque o modo como a gente usa as redes sociais molda o nosso cérebro e ao moldar o nosso cérebro molda também a forma como a gente aprende a sentir desejo e passa a sentir ou não desejo. Então, é importante comentar aqui que nas redes sociais a gente tem uma exposição frequentemente muito grande a estímulos visuais sensualizados, muitas vezes conteúdos sexuais, e isso pode alterar significativamente o funcionamento do nosso cérebro e a forma como ele responde a isso. A gente comentava que o sistema de recompensa é um conjunto de estruturas do nosso cérebro que está envolvidos com essa sensação de prazer, com a motivação, com o desejo, e ele pode alterar o seu funcionamento diante de uma quantidade muito grande de estímulos visuais. Então, esse sistema responde a estímulos prazerosos, liberando a dopamina, como nós tínhamos comentado, né, o principal neurotransmissor ligado a essa sensação de prazer pela recompensa, né, de conseguir algo. Essa liberação de dopamina acontece em diferentes contextos vinculados ao prazer. Quando a gente come um alimento que gosta muito, nas redes sociais, quando alguém curte a nossa foto, né, os likes ajudam a liberar dopamina. E o sexo e as imagens, os estímulos que envolvem sexualidade também podem ativar o sistema de recompensa. Então, o problema disso tudo é que uma exposição muito frequente, muito constante e muitas vezes superficial a estímulos sexualizados, que é o que acontece nas redes sociais, ela acaba bombardeando o cérebro de estímulos que são capazes de ativar o sistema de recompensa, e o sistema de recompensa se adapta àqueles estímulos e com o tempo os mesmos estímulos param de gerar o mesmo resultado.
É como se tivesse uma adaptação, é uma habituação à presença constante do estímulo e a quantidade de dopamina a ser liberada diminui. Isso faz com que, para liberar dopamina e sentir prazer, cada vez a gente precise de estímulos maiores, de estímulos mais intensos. Então, isso pode, como resultado, reduzir o interesse, o desejo sexual que a pessoa sente em contextos reais, porque o que vê nas redes sociais é mais estimulante do que o contexto real. Então, é importante ter esse cuidado em relação à hiperexposição a estímulos sexuais nas redes sociais. E tem outro aspecto que é importante comentar em relação às redes sociais, que ela pode afetar o nosso desejo sexual no momento em que a gente tem exposição nas redes sociais a corpos que são idealizados. E isso pode afetar a autoestima e pode influenciar a maneira como a gente interpreta no nosso corpo e o corpo do outro e quando a gente vai ou não sentir prazer. Então é importante a gente ter essa consciência muito clara que o que está lá nas redes são modelos que a gente precisa ter cuidado ao trazer isso para a nossa vida, para o nosso contexto real. Na teoria, nunca foi tão fácil se excitar. Basta abrir o celular. Mas na prática, parece que quanto mais estímulo a gente tem, menos impacto ele causa, como a Pamela explicou. E agora pensando em outra questão bem contemporânea, eu gostaria de saber como o uso de antidepressivos e ansiolíticos impactam os circuitos do desejo e da excitação. O uso de antidepressivos e ansiolíticos pode sim impactar o desejo sexual, a excitação sexual, pelos mecanismos de ação desses medicamentos. A grande parte dos antidepressivos que a gente hoje vê sendo utilizados, sendo receitados pelos médicos, são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, eles inibem a recaptação do neurotransmissor serotonina, ele fica mais tempo disponível nas redes neurais, aumentando seu efeito, e a serotonina tem a ver com a regulação do humor. Então, por exemplo, a fluoxetina tem esse mecanismo de ação, aumentar ali a presença, a disponibilidade de serotonina. Isso ajuda a melhorar os quadros depressivos em grande parte dos pacientes, regula o humor, mas pode gerar alguma inibição, alguma alteração no desejo sexual. Por quê? Porque a serotonina e a dopamina, elas atuam num equilíbrio muito fino. E quando os níveis de serotonina estão muito elevados, eles podem inibir a liberação de dopamina. E aí a gente já viu que a dopamina é importante para a motivação e para o prazer sexual. Então acaba que o sistema de recompensa fica respondendo menos, gerando a liberação de menos dopamina e o desejo sexual pode diminuir. Também pode acontecer uma alteração física, porque a gente acaba tendo esses fármacos atuando no sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo regula as nossas funções não voluntárias, né? Inclusive funções como ereção, ejaculação, lubrificação, e isso é impactado por muitos fármacos que atuam no sistema nervoso. Por sua vez, isso pode também gerar alguma alteração física. E também, pela própria ação desses medicamentos, eles podem reduzir a intensidade emocional de um modo geral, fazendo com que a gente tenha um menor desejo sexual. Mas é importante comentar que nem todos os fármacos geram esses efeitos em todas as pessoas. Cada um tem uma resposta diferente e quando se percebe alguma alteração que está prejudicando a vida sexual, é importante conversar sobre isso com o médico que prescreveu a medicação, porque é possível fazer ajustes, trocar o medicamento, porque essa vida sexual saudável também é importante para o tratamento de quadros depressivos. Quanto mais a gente entende sobre sexualidade, mais claro fica que nem o desejo, nem nada ali é automático ou vem instalado de fábrica. O desejo se aprende, se molda e se transforma. Ele não é uma reação biológica pura, mas sim um mosaico de experiências, crenças, afetos e contextos. Tem menos a ver com instinto que com história. Por isso, o tesão de cada um é meio que como uma impressão digital. Único. Tem a ver com quem a gente é, mas também com quem a gente deseja ser e com quem a gente tem coragem de se mostrar ser. Só que para tudo isso acontecer, o desejo precisa de fôlego. E é aí que complica, porque a gente anda muito ansioso, consumindo mais estímulo que sentido. O erotismo
nasce do jogo e do mistério, e por isso encontra cada vez menos espaço na sociedade do cansaço. No fim, o desejo é um ser vivo, precisa de cuidado, e como tudo que é vivo, muda. A boa notícia é que a gente pode mudar junto e sem vergonha. Até terça que vem. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é sexualidade e você vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Malaya